Audível? Perfeito. Ok. O meu nome é Silas, eu sou um dos membros do projeto Reuniões Abertas de Formação em Ciências. O outro membro sou estagiário do Museu Cientec. O outro membro é o Henrique, também é estagiário, e o Luca, que é do educativo do museu. Nesse projeto a gente escolhe temas ou pensados por nós ou sugeridos, né, pelos participantes, e desenvolve uma apresentação, né, buscando fontes, embasamento, para orientar a discussão, né? Ou seja, após a apresentação, né, do que foi desenvolvido, pesquisado, a gente abre para as perguntas e para as falas, né? A gente sugere algumas perguntas, né, para orientar a discussão, que vai aparecer lá no final. Estou dando uma ideia geral de como funciona a apresentação. A participação ela é feita por inscrição, né? Tem o Henrique, é isso, o Henrique vai ficar responsável pelas inscrições para as falas? Ou é o Luca? Sou eu mesmo. Aí, antes de terminar a E apresentação, aí eu a dou uma... pessoa coloca o nome no chat e o Henrique vai chamando conforme a ordem for sendo construída no chat, né? Não tem tempo de fala, a fala tem tempo livre, enfim. Eu acho que os detalhes gerais em relação à apresentação é isso. Eu não sei. Eu acho que eu esqueci alguma coisa, Henrique, ou Luca. Vocês querem acrescentar alguma informação? Não, por mim não. Pode mandar bala aí. Ok, tá. Então, a reunião de hoje tem como tema, né? Vocês estão vendo aí no primeiro slide, teorias da conspiração, mitos e fatos, né? Antes de começar a falar das teorias da conspiração, eu vou iniciar falando de teoria, né? Se o Henrique puder colocar o próximo slide, por favor. E aí, que de maneira bem sintética eu coloquei algumas características que eu acredito que sejam importantes, né? Que a gente sabe de alguma maneira, né? Pela nossa experiência ou escolar ou acadêmica, né? E aí eu pontuei 4 características. Não quer dizer que a teoria tem apenas 4 características, mas são características que são relevantes para as teorias, né? Por exemplo, a gente tem teorias científicas, a gente tem teoria da arte, e essas características vão aparecer nessas teorias, né? Então, a primeira que eu pontuei é que para uma teoria existem objetos a serem analisados, né? Por exemplo, numa teoria que estuda em biologia, por exemplo, os objetos podem ser os animais ou as células, né? Na física pode ser um corpo ou uma partícula, né? Ou corpos celestes, como é que eles se interagem, né? Então, tem um objeto, né? Esse objeto não precisa ser necessariamente concreto. Por exemplo, na matemática, o objeto é abstrato, é o número, é o conjunto, né? É o ângulo, mas eles existem. Eles podem ser construídos simbolicamente, por exemplo, né? Eles têm uma gramática, eles têm, né, uma estrutura, eles são manipuláveis, assim. A segunda característica que eu pontuei é que para uma teoria os objetos estão relacionados, né? Por exemplo, se a gente pensar na astronomia, os planetas estão relacionados. E aí a teoria vai tentar imaginar eles estão relacionados como? Através de uma lei física, força, enfim, é atração, é repulsão, né? Uma característica do corpo é porque ele possui massa ou é porque ele emite luz. Então, esses objetos, eles estão relacionados, né? Por exemplo, uma relação direta entre o Sol e a Terra e a vida é que o Sol, né, simplificadamente, emite energia para a Terra. Essa energia é uma das coisas que permite a existência da vida. É claro que isso não explica tudo, mas aí a teoria ela vai identificando esses objetos, vai identificando essas relações e vai compreendendo, né, as coisas, né? Um terceiro ponto que eu pontuei é que para uma teoria as relações em seu conjunto dão sentido, ou seja, eu pego todas as relações, estruturo elas em um conjunto e digo, olha, isso é o movimento planetário.
isso é a evolução da espécie, né? Não, existem várias relações, né? Por exemplo, a relação de isolamento geográfico, né? Colabora como para a evolução de uma espécie? Mas existem outras, né? Como, por exemplo, extinção. Colaborou como para a evolução de uma outra espécie na medida em que essa outra foi extinta, né? Também aqui eu estou simplificando, estou dizendo que isso resume as teorias que eu estou falando, mas são características dela. E o último que eu pontuei é uma teoria não é estática, né? Uma vez que há a possibilidade de descobrir uma nova relação, ou seja, um exemplo clássico é o conceito do átomo, né? Que conforme foi se investigando, foi se descobrindo cada vez mais partículas e cada vez novas relações, né? A interação eletrofraca, né? A interação forte, essas coisas foram sendo descobertas, a emissão de partículas, né? Tipo gama, beta, foram sendo descobertas aos poucos, elas não foram sendo descobertas de uma única vez. Analisou-se o átomo num belo dia e se descobriu todas as interações, todas as relações, todos os componentes do átomo. Não, isso foi aos poucos. E cada uma dessas novas descobertas e relações foi alterando a teoria, né? Então, eu acredito que essas características elas são boas para ter uma visão simples, sintética, mas relevante do que é uma teoria, né? E aí, se o Henrique puder ir para o próximo slide, por favor. Né? E aí eu coloquei que uma teoria da conspiração é uma impossibilidade, porque nas teorias da conspiração não existem objetos a serem analisados, né? Aí eu coloquei dois exemplos. O exemplo do terraplanismo não existe a Terra plana. Então, assim, se houvesse uma Terra plana, a teoria sobre o terraplanismo analisaria esse objeto e as suas relações, né? Por exemplo, a distribuição dos continentes, a deriva continental, a placas tectônicas, né? A existência de vulcanismo, terremoto, as interações na biosfera, o que é a vida distribuída nesse planeta. Só que não existe essa Terra plana, então não existe a teoria. É por isso que eu coloco como impossibilidade. É impossível pensar numa teoria onde não existe um objeto, né? E também eu coloquei que essa teoria da antivacina também não é uma teoria, né? Porque a vacina que eles dizem ser perigosa, enfim, fazer parte de uma teoria da conspiração, de ter um chip, né, chinês que pretende fazer com que ocorra, né, uma espionagem de todas as da China das outras nações, essa vacina não existe, assim. Qualquer pessoa, assim, ou algumas pessoas que são da área, ou da saúde, ou das biológicas, sabem o que é uma vacina e nunca viram essas características, né? Nunca viram essa vacina que o movimento antivacina diz existir, né? Então, se essa vacina não existe, também não tem teoria, porque não tem objeto a ser analisado, né? E por não haver esses objetos a serem analisados, então não existe relações a serem descobertas, né? Por exemplo, a relação entre a Terra e a Lua é a atração gravitacional. E isso explica toda a orbitação, né? Pelo fato de existirem Terra e Lua, é possível descobrir essa relação entre Terra e Lua, né? Pelo fato de existir Terra e Lua, é possível descobrir nessa relação a variação das marés. Então, é um pressuposto, é um princípio de base ter sobre o que vai ser falado, ter o que vai ser analisado, né? E nas teorias das conspirações, essas coisas elas não existem. De fato, como no terraplanismo, a Terra plana não existe, ou, no caso da vacina, eles apresentam um objeto que é fruto de uma fantasia, né? Que não é a verdadeira vacina. Assim, quem tem interesse em saber como é que funciona as verdadeiras vacinas foram desenvolvidas, né? Nós abordamos aqui nesse projeto. Então, é possível saber que a vacina do movimento antivacina não existe, né? A partir das informações que nos são dadas por especialistas da área, com credibilidade, reconhecidos, enfim. Então, não podem ser chamadas de teoria da conspiração. Mas aí isso suscita um questionamento, né? Que vai estar no próximo slide. Né? Se não são teorias, né? Então, o que elas são? Aí a resposta é, elas são ideologias, né? E para isso, a gente precisa
saber o que é ideologia para compreender por que elas são ideologias e não teorias, né? E aí nos próximos slides eu vou colocando, né, as características ou alguma das características da ideologia que nos vai ajudar a entender por que essas teorias da conspiração não são teorias, mas sim ideologias. Se o Henrique puder ir para o próximo slide, por favor. Né? Num dos materiais que eu me fundamentei, né, de referência, foi o livro da Marilena Chauí, da coleção Primeiros Passos, o que é ideologia. E lá, em 58 páginas, né, ela discorre a respeito do que é ideologia. E aí eu destaquei algumas características que nos ajudam a entender por que as teorias da conspiração não são teorias, né? Para além do que eu já falei, né, do porquê que elas não são. Né? E aí tem essas frases, né, esses pedaços que eu retirei do livro que eu acho que são relevantes para essa compreensão. Né? O primeiro é que um dos traços fundamentais da ideologia consiste justamente em tornar as ideias independentes da realidade histórica e social, de modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando, na verdade, é essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas. Ou seja, há uma inversão no movimento, porque se um cientista quer compreender como é que se deu, por exemplo, a evolução das espécies, ele tem que ir até as espécies, ou seja, ele tem que percorrer durante um tempo regiões geográficas distintas, observar essas espécies e, a partir dessas observações, ir elaborando as ideias. E não o inverso, elaborar as ideias e depois procurar essas espécies. Né? Eu nem sei se é possível assim, fazer o inverso, né? Elaborar ideias sobre a evolução da espécie, depois procurar as espécies, né? Que se adequem a essas ideias elaboradas. Eu desconheço qualquer um que tenha feito isso. Mas a ideologia ela faz essa inversão. Né? E outra característica é que essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas. Ou seja, ela, além de inverter a ordem de um processo, né, que a gente entende que existe, por exemplo, o processo nas teorias, que é observar os objetos, descobrir as relações que os associa, ela inverte isso. Né? E depois ela, ao inverter isso, ela oculta. Né? E aí, deixa eu ver. E aí esse ocultamento da realidade social chama ideologia, ou seja, essa inversão e ocultamento são características da ideologia. E aí no próximo slide eu destaquei mais algumas características. Né? Uma das características é mais de quem desenvolve, né, uma ideologia é que o ideólogo, né, o responsável pela ideologia, é aquele que inverte as relações entre as ideias e o real. Ou seja, ele parte de suas ideias e aplica essas ideias no real, independentemente de que haja uma correspondência. Em geral, né, nas ciências, um cientista, ao conceber uma ideia, ao conceber uma hipótese, né, que a gente denomina empirismo, né, ele vai fazer um experimento, né, para ver se tem uma correspondência com o real. Se tiver, isso se mantém na teoria. Se não tiver, isso é retirado da teoria. Né? Existem exemplos na física, enfim, né, ou mesmo, talvez, na biologia, na química. Imagino que alguns de vocês lembrem de alguns exemplos. Né? Agora não vem nenhum, mas em geral é assim. O cientista concebe uma hipótese e testa essa hipótese. Essa hipótese é testada onde? No real, né? No concreto. Ele vai pegar objetos, ele vai pegar dados, ele vai, enfim, elaborar uma experiência, né? Que é o clássico princípio do empirismo das ciências. Né? Outra característica é que a ideologia não é um processo subjetivo consciente, mas um fenômeno coletivo e subjetivo e involuntário, produzido pelas condições objetivas da existência social dos indivíduos. Quer dizer que a ideologia ela não tem um caráter de maquinação, sabe, de intenção. Né? Ela é um processo do ser humano.
né? O ser humano ele é passível de se confundir e ser confundido, né? Eu acho que o interessante na ciência é que, como o cientista, de alguma maneira, ou os cientistas sabem que ele é passível de se confundir e ser confundido, ele recorre à experimentação, né? Porque se ele acreditasse, né, quem faz, né, a experimentação acreditasse na impossibilidade de cometer um engano ou de se confundir, não haveria necessidade da própria experimentação, né, porque, né, ela não teria papel nenhum, né, nesse sentido. E outra característica é que a teoria, ao contrário da ideologia, não está encarregada de tomar o lugar da prática, fazendo a realidade depender das ideias, né? Ou seja, a teoria ela tem a prática como característica. E as ideias elas não tomam o lugar da prática, ou seja, é sempre o responsável pela teoria, né? Seja de uma área da física, ele vai, ou da química, ele vai sempre pensar: os meus resultados são frutos de dados empíricos, aos quais eu tenho que adequar as ideias, né, e as especulações. E não o contrário, eu tenho que adequar os dados empíricos às minhas ideias, né? Que na época né, que os historiadores da ciência colocam como salvar as aparências, né? O exemplo mais clássico na história da ciência é uma maneira como nós, da atualidade, interpretamos o desenvolvimento da ciência, né? Que os gregos fizeram, por exemplo, com a teoria ptolomaica, né? Eles salvavam as aparências, porque eles tinham uma concepção de perfeição, de harmonia e simetria, que era os movimentos harmônicos, perfeitos e simétricos, são circunferências. Então, na astronomia ptolomaica se desenvolveu todo um conjunto de ciclos e centros, eu não lembro de todos os nomes centros, mas tinha mais de um centro nesses ciclos, e eles faziam a composição desses círculos que se aproximavam dos movimentos celestes. Mas toda essa complicação, essa coisa complexa, ela tinha o intuito de manter essa ideia principal. Os movimentos celestes, os movimentos, como é que é? Tinha o mundo sublunar e o supralunar. Se eu não me engano é isso. O mundo acima da Lua e o mundo abaixo da Lua. Todos os movimentos acima da Lua tinham que ser perfeitos, então eles tinham que ser círculos. Então, essa é a ideia que orientava a descrição dos movimentos celestes. Mas, esse movimento eles tinham uma ideia de perfeição e faziam com que seus dados se adequassem a essa ideia de perfeição. E não o contrário. Eles tinham os dados, e a partir desses dados eles iam concebendo as ideias relacionadas a esses dados. O primeiro, ou um dos primeiros que a gente tem conhecimento no registro da história, vai ser o Kepler, que aí ele abandona essas ideias platônicas de perfeição, e aí ele vai adequando as ideias aos dados, e aí ele chega à teoria que a gente conhece hoje, que é das órbitas elípticas. Eu imagino que eu tenha, apesar de eu ter resumido, eu imagino que eu não tenha cometido muitos erros em relação, né, esse desenvolvimento histórico, né? Como eu havia falado, uma teoria ela não é estática, ela vai mudando. Ou seja, de Ptolomeu a Kepler, houveram mudanças na descrição da interação entre os corpos celestes, das órbitas celestes, né? E aí, se o Henrique puder ir para o próximo slide, por favor. E aí eu coloquei alguns exemplos de argumentos ideológicos, né? Provavelmente isso seja polêmico em algum aspecto, né? Porque, enfim, como são argumentos, cada um aqui presente tem uma posição, uma compreensão desses argumentos, que podem divergir da maneira como eu, né, coloquei que são argumentos ideológicos, né? E aí o primeiro é o argumento de que existe um lugar de fala. Eu digo que não, né? Que a verdade é relativa, pois existe mais de uma verdade. Eu também digo que não, que isso é um argumento ideológico. E que existe a família, né? Eu coloquei a família como um artigo determinado, ou seja, existe a família determinadamente, invariável, né? Dentro de uma perfeição. E qualquer outra configuração de pessoas que residem, né, numa mesma casa não é família. Então, são 3 argumentos ideológicos que eu apontei, né, para
explicar um pouco mais sobre o que é ideologia. E aí, no próximo, eu vou tentar evidenciar por que esses argumentos são ideológicos, né? E aí vai ser por ordem. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. Né? Se o Henrique puder pôr o próximo slide, então. Eu, aqui, né, em oposição àquele argumento, né, eu coloquei que não existe lugar de fala, mas sim o que existe é a fala. Ou seja, eu falo, as pessoas falam, enfim, sejam de maneira, seja por língua de sinais, seja, enfim, existe a comunicação, né? A gente chama de fala porque, em geral, as pessoas são falantes, né? E com ela pode-se expressar opiniões, experiências de vida, sentimentos, preconceitos, etc. Ou seja, a fala, ela é um meio de expressão, né? Você pode expressar gostos, né? Você pode expressar admiração, enfim. Existe uma riqueza grande de coisas que podem ser expressas através da fala, né? E aí a pressuposição de que existe um lugar, no caso, lugar de fala, isto é, que cada indivíduo ocupa um lugar de, é apenas uma forma abstrata de denominar o relato de uma experiência individual para fundamentar um argumento político. Ou seja, lugar de fala é apenas um nome novo para o fato de que uma pessoa pode falar de si e identificar a partir de sua consciência política se foi vítima ou de racismo, ou de homofobia, e etc. Então, o que eu estou dizendo sinteticamente é todos são capazes de falar. E essas falas expressam algo. E essas expressões podem ter uso. E um desses usos pode ser o uso argumentativo, onde um desses recursos é falar da sua experiência para evidenciar um caso ou de racismo ou de homofobia. Mas essa relação de usar o argumento e apontar em que se enquadra, em que forma de preconceito a pessoa foi vítima, tem relação com essa capacidade, né, de compreender de maneira política, né? Por isso que eu chamei de consciência política. Então esse movimento ele acontece, né? E eu posso dar um nome para ele, posso inventar um agora, tipo, pessoa consciente politicamente que consegue falar de si, sabe? E posso ir identificando e classificando. Mas no geral é só para um nome diferente, para falar de algo que já acontecia e que já acontece. Né? Enfim. E aí no próximo eu vou falar do outro argumento que eu identifico como ideológico, né? Que é se aceitássemos que a verdade é relativa, né? Ou seja, ela é relativa, tudo que é relativo a algo, né? Distinto do absoluto, que não é relativo a nada, ele é invariante, né? Por exemplo, um exemplo clássico, Deus é absoluto, né? Não se compara Deus com nada, entende? Isso eu acho que é de conhecimento geral, enfim, né? Porque, enfim, em alguma medida a gente teve experiência com o cristianismo e alguns são cristãos. Ou seja, Deus é absoluto, não se compara a Deus com nada, né? Mas só para ter essa ideia de que relativo e absoluto são distintos e relativo é algo passível de ser comparado com algo, né? Então, se a verdade é relativa, ela é relativa a alguma coisa, né? E aí a gente pode criar esses critérios de relativização, né? Se ela for relativa segundo a subjetividade do sujeito, ou seja, aquilo que é do sujeito, sentimento, opinião, vontade, desejo, então existe uma infinidade de verdades, ou seja, para cada sujeito, uma verdade. Mas se ela for relativa a uma determinada ação, né, por exemplo, segundo a nação brasileira, segundo a nação estadunidense, então a gente pode dizer, né, que a supremacia racial é verdade, que os alemães nazistas defendiam uma verdade, né, porque se cada nação diz uma verdade, né, ela é relativa, ou como os escravistas também defendiam uma verdade, né? Ou seja, defender que a verdade é relativa sem dizer relativa a que é negar implicitamente qualquer possibilidade de verdade. Então, o que eu estou querendo dizer é, esse argumento, a verdade é relativa sem dizer a que, nega implicitamente qualquer possibilidade de verdade. Porque qualquer pessoa pode inserir um referencial, né? Isso a gente, em alguma medida, aprende na física, né? As relações relativas, elas têm um referencial, né? Por exemplo, eu lembro da escola que o movimento tem um referencial fixo, né? Pode ser um ônibus, pode ser um poste, e eu posso escolher infinitos referenciais, né? Então,
esse argumento, para não ser ideológico, ele teria que ter a verdade é relativa a tal coisa. A verdade é relativa a tal coisa. Então eu coloco que implicitamente você nega qualquer possibilidade de verdade. Porque cada um pode escolher o seu referencial, né? E aí, por fim, eu vou falar do último argumento ideológico, que está no próximo slide, que é a defesa de que existe a família, ou seja, uma família específica, composta de um pai, de uma mãe e seus filhos, não é pautada na realidade, né? E eu acho que esse argumento é mais simples e até mais corrente. Hoje fala-se disso, né? Na televisão, enfim, né? Faz tempo que eu não assisto televisão, mas, enfim, ou mesmo no YouTube, né? Já se fala disso, né? Que não é pautada na realidade, pois é de simples constatação que existem famílias que são compostas apenas de uma mãe e seus filhos, né? Por exemplo, a mãe solo, cuida dos filhos sozinha e não tem a presença de um pai, ou famílias de pais divorciados com a possível presença de madrastas ou padrastos, né? Ou seja, que aí os irmãos vão ser só por parte de mãe ou só por parte de pai. E vai ter toda uma nova configuração familiar nesses dois casos que não se enquadram nessa família, nesse conceito de a família, né? Então a gente pode falar de famílias, né? Existem famílias com várias configurações e com muitas maneiras de relações parentais, enfim, né? E aí esses são 3 argumentos que eu apresentei e 3 possíveis refutações. Vocês também têm essa liberdade de refutar ou manter ou, enfim, dizer, não, eu acho que você se equivocou em tudo, né? Mas eu acho que é importante dar uns exemplos para ter uma noção do que a gente vai falar, do que a gente vai procurar falar ao longo da apresentação. E aí, se o Henrique puder ir para o próximo slide, por favor. E aí tem as referências, né? E um slide das questões. Henrique? Isso, das questões, né? Essas questões estão sendo propostas a todos. Estão aqui, né? Então todos têm a liberdade de falar a respeito, né? No que devemos acreditar, né? Assim, é uma pergunta muito vaga, mas a gente pode acreditar em muita coisa, mas no quê? Por quê, sabe? Né? Existem critérios para a verdade, ou seja, existem critérios que eu possa seguir para dizer, olha, isso é verdade, né? Por exemplo, uma coisa que está corrente, que a gente não consegue não falar a respeito, é da pandemia. Existe um critério de verdade para dizer se é uma vacina eficiente ou não? Existe um critério de verdade para dizer se lockdown funciona ou não? Né? Existe um critério de verdade para dizer se o cloroquina funciona ou não? Né? Estou usando exemplos bem atuais porque, enfim, é imediato para nós. E o que é fato e o que é mito, né? Assim, como é que eu sei que eu estou falando de algo que realmente existe, ou de uma fantasia, ou de né, de uma invencionista, enfim, né? Eu criei aqui, né, alguma coisa e eu estou dizendo o que é, né? Mas como é que eu vou saber se essa coisa é ou não? Então, o que diferencia uma coisa da outra, né? Essa pergunta vai nesse sentido. E acho que a mais importante é quais são os propósitos políticos das teorias da conspiração, né? Sim. Qual é o uso político que se faz hoje, né? A gente viu o caso mais recente foi... Qual é o nome daquele lugar, gente? Capitólio, é isso? A invasão do Capitólio por um movimento chamado instado pelo Trump, pelo QAnon. Existe um propósito político, né? Na incitação, né? Na apologia, na inspiração da ação desses apoiadores, por exemplo, nesse caso da invasão do Capitólio, né? Ou talvez tenha exemplos no Brasil, mas não me vem nenhum na memória, né? Então, no geral, é essa a discussão que está sendo proposta, né? Eu não sei se alguém sentiu falta de alguma coisa, quer que eu repasse, alguma coisa não ficou clara antes da gente ir para pontualmente, assim, e algo que não ficou claro, para depois a gente abrir para discussão. Alguém tem
algum questionamento nesse sentido? Ok, Henrique, se você puder orientar e abrir as inscrições para o pessoal. Claro, claro. Bom, gente. Bom, gente, agora a gente vai para a parte de debate, discussão. Para você se inscrever, você pode pôr seu nome aqui no chat. E assim que você colocar o nome, eu vou pôr numa listinha e vou chamando você. Aí pode trazer sugestões, críticas, se você quiser falar sobre o assunto. E fiquem à vontade para se inscrever, gente. Tiro já a apresentação, pode deixar. Acho que deixa um pouquinho, né, as questões, né? Para dar uma estimulada aí. Ó, eu vou me inscrever, mas se alguém se inscrever, pode passar na frente aí, só para... Luca, posso fazer uma pergunta? Pode fazer 2 já. Me desculpe primeiro, eu acabo de entrar, né? Não sei o conteúdo, mas eu estou lendo aqui na tela a teoria da conspiração e muito ótimo, né? Então eu estou pensando numa aqui, que eu acredito piamente nela, né? Que copia a realidade. E essa questão da Petrobras, quero saber, não vi o que vocês apresentaram, me desculpem novamente, mas essa jogada do presidente numa quinta-feira, pegar a Petrobras e ela perder 100 bilhões assim de repente, é teoria ou realmente aconteceu? Digo, é teoria da conspiração ou aconteceu realmente? Porque ele pegou numa quinta-feira, na sexta-feira, né, não sei se vocês têm conhecimento disso, houve um investimento grande em bolsa, compra de ações da Petrobras, né? Na realidade não foram ações, foram opções, e essas opções seriam executadas na próxima segunda. Então, numa jogada de 2 milhões, alguém ganhou 18 milhões de reais, numa única compra. Isso se encaixa no que vocês conversaram? Isso é teoria da conspiração ou é fato? Não sei se vocês investigaram isso. Desculpe se a pergunta está fora, mas é que, para mim, essa teoria da conspiração é realidade. Quero saber o que vocês acham. Obrigado. Eu confesso que não estou a par dos fatos. Eu pesquisei mais a respeito do que ocorreu recentemente em relação ao Trump no Capitólio, né, e o grupo que organizou essas pessoas, que é o grupo QAnon. Não pesquisei nada relacionado a Petrobras, mas se alguém aqui tenha pesquisado ou saiba de alguma informação, né, com credibilidade, não fake news, tem a liberdade de falar e de responder, mas eu particularmente não saberia responder. Mas eu acho que entra no que a gente está discutindo, né, de tentar identificar quando é uma teoria da conspiração e quando é um fato. Né? Por exemplo, o terraplanismo é mais fácil de identificar. A gente, logo de cara, identifica que não pode ser uma teoria porque não existe a Terra plana, logo não se pode falar sobre algo que não existe. Né? Mas existem coisas que são mais difíceis, mais sutis de analisar, eu concordo. Eu particularmente não saberia responder ou acrescentar algo relevante. Não sei se alguém aqui saberia. Enfim, Henrique, se você puder voltar à condução, por favor. Claro, claro. Agora a gente já tem aqui 4 pessoas inscritas. Você quer passar a sua vez, Luca, ou podemos começar com você? Não, pode passar. Eu só ia pedir, quando quiser observar, colocar uma questão, só escrever o nome no chat, que aí o Henrique está organizando as falas. Mas pode passar, eu vou abordar um pouquinho isso também. Perfeito. Eu também vou falar, se alguém não quiser abrir o microfone para falar, pode escrever no chat o que você falou e aí eu leio também na ordem da fala.
Então, nesse caso, eu passo a palavra agora para a Poliana. Oi, gente. Na verdade, é um comentário, assim, que eu acho que, se fosse pensar, assim, há 3, 4, 5 anos atrás, quando as manifestações, né, de terraplanistas começaram a chegar aqui no Brasil, né, elas eram mais fortes nos Estados Unidos, mas quando elas começaram a chegar aqui, parecia uma coisa tão besta, né, uma coisa, assim, que era até piada. E é perigoso, né, o quanto isso é perigoso do ponto de vista de que se a gente começa a duvidar da ciência, né, se a gente começa a descreditar a ciência, e principalmente para o público, né, para a comunidade geral, assim, né, sem ser as pessoas que estão dentro de universidades, quando elas começam isso assim, quero chegar no que é culpa um pouco da universidade também, né, porque deixou o método científico para dentro da universidade. Isso foi mantido ali nas paredes, santuários, né, do Olimpo da universidade, e não passou para as pessoas no comum, não fez elas entenderem que você acreditar na Terra plana não mata ninguém, tudo bem, mas não acreditar na vacina, você não entendeu como funciona um método científico e começar a duvidar de algumas coisas que fazem parte de um contexto científico, de método científico, isso sim é perigoso, né? Então, quando a ciência é ensino, pesquisa e extensão, né? A universidade não atingiu essas pessoas, não atingiu o público comum, e a gente está pagando pato agora, né? Então, era só uma coisa para a gente se tocar, né, de que isso também pode ser culpa de deixar a ciência só dentro de onde é feita a ciência, né, e não passar isso para o público em comum. Sim, muito obrigado, Poliana. Eu passo a palavra agora para a Flávia. Oi, dá para ouvir, gente? Dá. Eu sou estudante de pedagogia, mas já sou formada em ciências biomédicas. Então, meus objetivos é trabalhar com o ensino de ciência nas escolas. Só que quando a minha experiência na área de ciências biomédicas é muito voltada para um tipo de ciência, né? E aí, quando você começa a trabalhar na área de filosofia do conhecimento, na área de sociologia da ciência, você percebe que existem ciências, né? Não só existe uma ciência. Existe a ciência ocidental e tem as ciências orientais, africanas, né? Então, a gente também, não sei se trabalha nessa questão dos propósitos políticos, falar sobre as relações de poderes em cima das nossas ciências, né? É um tema que eu acho que, assim, que eu fico com uma mente inquieta na forma que a universidade trabalha o ensino de ciências na universidade, para a formação nas licenciaturas, e a forma que levar isso, porque existe uma visão, de fechar a ciência, que ela é verdade, que é uma coisa consagrada, mas existe todo um método, né, para poder pensar sobre um fato, né? Então, essa questão de colocar que a ciência é algo fixa, que é algo verdadeira, que é algo que ninguém pode discutir, eu acho que é um dos problemas também para trabalhar com a questão das teorias da conspiração. Porque você não trabalha o processo científico de questionar, de pensar numa hipótese, de fazer um experimento, e assim chegar numa resposta que aí você vai fazer outros questionamentos e vai chegar em outras respostas, né? Eu acho que, por exemplo, a minha visão, que eu vou falar sobre o currículo escolar, né, de como que é ensinado em ciências, no currículo da educação básica, é algo voltado para resultados da ciência. Não se faz o processo de entender como a ciência funciona, como as ciências existem, e como que há essas relações de poder nessa formação de qual ciência pensar sobre o mundo.
né? Porque é muito complexo isso, a gente trabalha agora no ensino básico, que tem tantas outras questões sociais para se discutir. Como que a gente começa a trabalhar com a sociedade, como que a gente pensa na educação formal, como pensa na educação não formal, como que a gente pensar sobre essas teorias de conspiração entrando na formação dos professores de ensino de ciências, porque você pode trabalhar com ensino de ciências, mas você pode acreditar na astrologia. Astrologia é signos, essas coisas assim, né? Então, eu acho que é uma questão muito interessante de pensar nessa questão, né? O que você acredita? O que é informação? O que é conhecimento? O que é fato? Só existe um tipo de fato? Existe o fato biológico? Existe o fato psicológico? Existe o fato social? Então, várias questões, né? Porque eu acho que não é só propósito político, né? A gente tem essa questão das ideologias, né? Porque você tem que entender o papel do cientista no meio daquela ciência. Então, e uma coisa que a Poliana fala, que da questão da universidade se fechou, é que a universidade não foi feita para todo mundo. Ela foi construída historicamente para um grupo específico, porque é voltado para a área intelectual, e o restante tinha que votar. Então, tipo, quando você pega a história social da escola e da educação, você percebe que a universidade, ela foi criada para um grupo específico e que, devido ao processo de democratização da educação pública, que começou a entrar com outro público, né? Tem essa questão do fatalismo, né, de como que o pobre não pode ter acesso à universidade porque vai estragar a qualidade da universidade. Já ouvi esse discurso, e trabalha muito bem com a área da sociologia da educação, com Bourdieu. Então, e tem muito essa questão, né, de como as teorias de conspiração são trabalhadas na área da biológicas, da área de sociais, como que faz isso, né, porque na área de biológicas, as teorias de conspiração sobre vacina alterar o DNA, será que elas têm esse propósitos políticos também, né, da mesma forma que tem na área de sociais? Então, acho que é muito isso. Eu vejo muito também, por exemplo, não é a falta de valorização das discussões das humanas, tanto que eu me voltei para seguir a área de sociais, porque existe uma divulgação científica que só preza pela biológica, só que nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós temos nossas ideologias, como fazer ciência, como divulgar ciência, sem cair nas teorias de conspiração, sempre pensando nesses pontos. Então, acho que é interessante, eu acho que essas questões que foram levantadas. Muito obrigado pela contribuição. Vem por aí, eu passo a palavra agora para o Luca. Opa. Então, eu tinha separado, eu ia falar de uma coisa, mas aí eu vou aproveitar o gancho para fazer uma relação com as falas anteriores, e aproveitar para divulgar um pouquinho também, né? Porque essa discussão sobre a realidade e a ciência e os problemas da apresentação da ciência, né, de como a ciência chega para a sociedade, né, elas foram tema das nossas duas primeiras reuniões abertas de formação, né. Eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá, vou jogar os links aqui no chat, que a primeira reunião desse projeto foi com o tema Controvérsias na Ciência e Ética. E aí um dos motes era a questão de como a indústria do tabaco, ela contratou cientistas, né, para embasar o discurso de que o cigarro não fazia mal para a saúde, por exemplo. E a nossa segunda, 15 dias depois, a gente fez uma sobre teoria e realidade. E aí a gente discute essa questão da ciência, tal, inclusive até a questão de como a ciência o ensino básico de ciências é passado no ensino fundamental, né? Nossa, foi divulgado no Twitter, nem sabia. Que legal.
inclusive a gente está discutindo isso, né, de chegar em outras redes sociais, tal, para ampliar um pouquinho essa divulgação. Mas, enfim, são temas que preocupam bastante a gente, assim, foram temas que motivaram, inclusive, a gente a fazer esse projeto. Por quê? Porque pela relativa falta de espaço que tem para discutir isso na academia, né? Enfim, eu fiz faculdade, por exemplo, de psicologia, e tinha a grande maioria da grade nossa parecia aula do colegial, assim, e no sentido de que não era um espaço para discutir ideias, para ter debate, para você construir conhecimento. Era basicamente o professor passar, a gente absorver e repetir na avaliação, né? E, enfim, isso na universidade, né? Uma coisa que deveria ser mais participativa até nos estágios anteriores, né, do ensino, a questão da participação, da construção do conhecimento, né? Então, só queria ressaltar isso, que realmente tem, nessas reuniões abertas, a gente discutiu um pouquinho desses problemas, né? Só citar um ponto, por exemplo, até a questão do movimento anti-vacina, né? Até com o que eu estava discutindo com o pessoal antes de começar, toda teoria falsa, né, teoria da conspiração ou mito, tal, por mais furado que seja, ele vai pegar algum aspecto da realidade objetiva, né, para se estruturar, para se apresentar, né. E no caso, por exemplo, das vacinas, a gente tem alguns casos, alguns fatos concretos que estimulam a desconfiança, né? Enfim, não quero fazer uma apologia do movimento antivacina, né? Muito pelo contrário, né? Mas, por exemplo, acho que especialmente no continente africano, tem diversos casos, assim, de vacinação, aplicação de medicamentos que dão errado. O pessoal tem vários casos que várias populações inteiras, assim, são tratadas como cobaia, né? Tem um caso recente ocorreu em 96, mas faz poucos anos que a Pfizer, né, que é uma das fabricantes de vacina atuais, ela faz poucos anos que ela já tinha perdido em várias instâncias, e ela teve que pagar a indenização para alguns dos sobreviventes de um tratamento que eles fizeram se eu não me engano, para meningite, e que morreu várias pessoas, outras tiveram sequelas, tal. E aí, no começo da pandemia de Covid, teve uma fala de alguns membros ali se não me engano, da União Europeia, que falaram sobre testar vacinas na África. Por quê? Seria porque esses países vão ter mais dificuldade para comprar as vacinas, tal. Seria um jeito de dar vacina para eles também, com essa contrapartida de serem usados como cobaia, né? Isso pegou muito mal, a União de Países Africanos reagiu, né? Mas isso dá um pouquinho, digamos assim, na minha interpretação foi meio que um ato falho, assim, o cara falar isso numa transmissão pública, né? Mas é um pouquinho do jeito como a coisa acontece, né? Não é uma coisa pura, né? A ciência está muito longe de ser uma coisa pura, né? Apesar de ser uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da sociedade, né? Para o progresso da sociedade, né? Mas ela tem todas essas questões econômicas, políticas que permeiam, né? Então, só joguei isso aí para dar uma contribuída, aí eu vou me inscrever depois para falar do que eu tinha me programado para falar antes. Certo. O próximo inscrito, no caso, sou eu. Eu vou seguir a palavra aqui. Eu marquei algumas coisas para falar por aqui.
Mas eu vou aproveitar a fala da Flávia, que também puxou um dos pontos que eu ia trazer. Eu acho bem bacana isso que você comentou, né, de como a gente pode analisar e julgar as ciências, né, e o meu ponto inicial foi quando a gente viu aquela coisa da verdade, né, da gente falar, por exemplo, da verdade é relativa. Eu acho que é uma coisa interessante, assim, uma opinião minha, enquanto estudante de astronomia e tudo mais, falar de uma verdade física é algo mais simples, vamos dizer assim. Por exemplo, uma pessoa que está dentro de um trem em movimento, para ela está tudo parado. Para uma pessoa de fora, o trem está se movendo. E assim, a verdade é que o trem está se movendo. Isso é uma coisa fácil de constatar. Mas quando a gente fala de verdade como um conceito correto, conceito assim supremo, eu acho uma coisa assim muito complexa, muito complicada. Eu acho que a gente pode ver nisso, né, por exemplo, assim, como a gente analisa a história, por exemplo, sabe? As inúmeras linhas ideológicas de historiografia que a gente tem, por exemplo, marxismo, historicismo, estruturalismo, tudo isso é um jeito de você olhar. Então, você entende diversas verdades dentro de vários cenários, assim, né? Por exemplo, como as classes sociais analisam o que foi o governo do Lula, o que foi o governo do Bolsonaro. Então, a gente atribui, sim, uma verdade para cada uma dessas pessoas, e cada uma dessas pessoas tem uma verdade. Eu entendo o posicionamento que foi colocado, e, assim, é um ponto bem legal, acho que, da gente discutir, né? Tipo, como que essa verdade influencia, talvez, numa teoria da conspiração, influencia a pessoa a acreditar que ela é a única detentora daquele conhecimento e que como que o pessoal não consegue ver o que eu estou vendo e tudo mais. E isso dá um sentimento de conspiracionismo, um sentimento de fazer com que eu preciso mostrar para as outras pessoas que eu estou certo e as pessoas precisam entender, porque é óbvio isso. Só que é óbvio na verdade daquela pessoa. E eu tenho mais alguns pontos também, eu vou falar mais para frente, mas um dos pontos que eu queria pôr também era com o que o Ailton comentou. Eu também não sei exatamente esse caso da Petrobras e tudo mais, mas eu gostaria de juntar um pouquinho e comentar da teoria da conspiração, o que é fake news e o que é pseudociência. Por exemplo, a gente comentou também de astrologia, né? Eu não considero a astrologia uma teoria da conspiração, e sim uma pseudociência, que ela se diz ser baseada em fatos científicos, mas quando a gente tem a astrologia, a gente não consegue aplicar um método científico nela, porque ela é falha. Então, eu considero ela como uma pseudociência, porque ela não conspira para nada, para algo. Vamos supor assim, ela não dá uma finalidade para a pseudociência. Lógico, ela pode ser danosa, dependendo onde ela é trabalhada, onde a gente conversa nela. Muitas vezes ela é confundida como a astronomia do passado e tudo mais. Algo assim que dá para a gente ficar horas falando e tudo mais. E então há essa diferença da pseudociência, da teoria da conspiração, que seria algo que conspira para algo, né? Tipo, uma reunião assim de fatores que conspira para um plano secreto, ou para outras coisas, ou para um chip que vai espionar você, e a fake news. E é engraçado ver a diferença dessas três coisas e como, ao mesmo tempo, elas são tão ligadas. Como a gente vê um aumento disso nesses últimos anos, tanto de teorias das conspirações, quanto de fake news, quanto de pseudociência. A gente vê essa aglomeração de fatores, né? E, bom, essa foi um devaneio. Agora vamos seguir a lista aqui. Eu passo a palavra para o Silas agora. Então, uma coisa que eu gostaria... Primeiro, eu queria dizer que eu concordo com a Poliana. Essa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual faz com que as pessoas sejam mais propensas a serem enganadas, né? Porque uma das coisas que tornam a compreensão científica crível, tangível, relevante para o cientista é que, junto com o seu trabalho intelectual, também tem um trabalho manual. Alguns, literalmente, manipulam objetos, né?
objetos específicos da área, mas são objetos, né? Vou manipular o microscópio, ou eu não sei os nomes de todos, assim, ou vou manipular um becker, ou vou manipular uma chama daquela que aquece o componente químico. Existe um trabalho manual e um trabalho intelectual, né? E eles estão relacionados, né, nesses casos onde as ciências são mais aplicadas. Mas, em geral, as pessoas estão separadas, fazer trabalhos não intelectuais, fazer trabalhos intelectuais. E essa separação, né, daqueles que não fazem trabalho intelectual, infelizmente, torna eles sujeitos a serem influenciados por essas teorias da conspiração, porque ele não tem um recurso concreto ou um recurso formativo que faça ele falar, não, isso aqui que estamos dizendo é uma grande bobagem. Mas também a gente tem que lembrar que é possível fazer uso ideológico da ciência, né? E aí destacar a palavra uso ideológico da ciência, né? Você pode pegar fatos científicos e para ocultar uma verdade, para inverter o sentido das coisas, né? Ou para criar um fato que justifique uma ação, né? A gente lembrar, por exemplo, do Lombroso, né, que fez a anatomia criminal, ou seja, ele selecionava presos, media características, tamanho do nariz, cor da pele, media características, e a partir das características predominantes ele dizia, é óbvio que tal pessoa com tais e tais características físicas são mais propensas ao crime, né? A coisa de medir, a coisa de quantificar, de filtrar dados, é uma ação científica. Ou seja, é o uso de uma ação científica para dizer, olha, é claro que como tem mais negros presos, eles são mais propensos ao crime. Para ocultar o fato de que não, existem outras razões verdadeiras para que um determinado grupo esteja nas cadeias em maior número, né? A pobreza, por exemplo, é um fator, né? E aí você tem que ver por que alguns são pobres e não. E aí você vai ver a história da formação desse país. Você vai ver por que alguns continuam pobres e outros continuam ricos. Aí você vê a distribuição de renda nesse país, né? Então, o uso ideológico, nesse sentido, ele ocultava, além de ocultar, também invertia completamente o sentido da coisa. Atribuía razões falsas por uma coisa que era real. De fato, existem grupos sociais que estão maior números na prisão. Outra coisa em relação ao movimento antivacina também é essa inversão, essa ocultação. De fato, o Estado intervém na vida das pessoas e reduz a nossa liberdade. Mas a redução e a intervenção na nossa vida é o quê? E aí caberia nos... Porque, assim, essas pessoas estão dizendo, eu não quero tomar vacina porque eu não quero que o Estado diga o que eu tenho que fazer, né? Mas elas estão mentindo? O Estado não está dizendo o que a gente tem que fazer? Está dizendo, fique em casa, fazendo lockdown, né? Tome a vacina. E a vacina é dada por quê? Por um órgão de saúde, de um sistema único, né? Que está em questão se vai continuar existindo ou não o SUS, mas ainda existe, entende? Então não é que é pura invencionice, né? Que tudo é uma grande mentira. Não, é que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, estão atribuindo coisas falsas, né? Por exemplo, é verdade que as pessoas precisam ser vacinadas em maior número. Para combater essa verdade, eu vou atribuir, não, é porque o Estado quer limitar sua liberdade. Não, é porque existe um interesse da China em influenciar pessoas em outros países, né? Então, a justificação para um fato verdadeiro que é falso, que oculta, que inverte o sentido da coisa. E eu posso usar da própria ciência para fazer isso, né? Fazer esse uso ideológico. É isso, assim, em geral, que eu tenho para falar, né? Que dá para fazer uso ideológico da ciência, dá para fazer uso ideológico da religião, né? E não é que não existam verdades na religião, mas é possível. Pode ser que exista um líder religioso que faça uso ideológico da religião. E aí caberia dizer,
eu acho que a crítica está aí, separar o que é verdade, o que não é, o que está sendo usado para enganar, ocultar e esconder fatos verdadeiros das pessoas. Um exemplo claro que a gente está vendo é o Bolsonaro. Ele usa esse recurso de ficar escondendo a verdade o tempo todo. Nesse sentido, ele é profundamente ideológico. Ele nunca usa da ciência, mas ele usa de outras coisas, como é uma gripezinha. Isso é um recurso. É uma gripe? Não é, mas é uma doença respiratória? Então existe uma proximidade, uma verdade, nesse sentido de que é uma doença respiratória, assim como a gripe é. Mas aí ele minimiza isso para enganar as pessoas. Ou seja, existe um movimento, né, e de intenção nessa ação. É isso que eu tenho para dizer agora. Assim. É isso. Sim. Obrigado. A Cecília, ela tinha levantado a mão depois do Silas. Você gostaria de falar, Cecília? Eu passo a palavra para você, então. Na verdade, é um comentário que eu ia fazer. Né? Quando a gente fala de verdades, mito e fato, eu ia fazer um comentário em relação ao Simpson, né? Um dos desenhos que passou há anos atrás, né? E ele era o quê? Uma premonição, né? Que tudo que passou nos desenhos aconteceu, inclusive a pandemia e a loucura para poder se vacinar, né? Então, o Simpson também é uma teoria da conspiração, não sei, eu ia fazer uma relação, só que aí foi tomando outra discussão, mas para mim eu acho super interessante esse desenho, que na verdade é uma total realidade, né? E ele, enfim, era que a maior teoria da conspiração é o Simpson, e da onde que lá atrás ele já tinha as coisas que hoje estão acontecendo, né? Eu acho muito, muito engraçado isso, né? Para mim era muito premonitório tudo isso que ele estava colocando. Em várias questões, e a mais recente, o que a gente está vivendo é a vacina, né? Era esse comentário que eu ia colocar. Muito bom. Obrigado. Eu continuo aqui. Eu passo a palavra agora para o Caio. Eu ia falar algumas coisas que também percebi na fala de outras pessoas, que principalmente relacionado ao que a Flávia e o Luca falaram mais cedo, que concordo muito com a fala da Flávia também sobre a questão da ciência, que realmente não adianta também só saber os métodos científicos da ciência e saber quando eles estão sendo usados, mas saber criticar como eles estão sendo utilizados. Você conseguir enxergar alguma informação que a ciência deu e entender como chegaram naquilo para ver se faz sentido como chegaram naquilo. E aí o Luca deu o exemplo do tabaco, né? E me lembrou do exemplo que foi contado muito bem pelo Neil deGrasse quando ele refez a série Cosmos. Em um episódio ele explica como um cientista de repente percebeu a ligação do chumbo presente no ar e em todo lugar na Terra com um composto que levava chumbo na gasolina. E já se sabia que o chumbo em si era danoso de diversas formas para a saúde humana. Mas a indústria da gasolina já tinha cientistas falando que aquele composto tetra, não sei das quantas de chumbo, era inofensivo. Então, existia cientistas ali dizendo que o chumbo era inofensivo. Então, e eles usaram a ciência para isso, usaram a estatística para isso. O que faltou, talvez, era ver como eles usaram essa ciência, como se tinha falhas no método de preparar os estudos deles, talvez falhas intencionais, já que eles eram pagos pela indústria da gasolina, né? E, ao mesmo tempo, quando esse cientista que descobriu essa ligação foi até o governo dos Estados Unidos para falar disso e tentar proibir a adição desse composto de chumbo na gasolina
por preocupação com a saúde humana, ele também foi tratado como conspiracionista, que estava achando pontos entre duas coisas e que não existia uma conexão. Então, não sei, é um exemplo que eu me lembrei e eu acho que foi contado muito bem nesse episódio. E outra coisa que eu ia comentar era que... Cadê? Há muito tempo atrás eu tinha pensado em tentar responder uma das perguntas aqui no slide, mas eu já não me lembro como eu ia responder. Mas queria trazer o ponto que, geralmente, teorias da conspiração, elas focam muito em botar a culpa, de modo muito fácil, em grupos minoritários, grupos que já são excluídos ou sofrem algum tipo de perseguição. E isso eu já vi em outros textos que eu não consegui achar agora para mostrar para vocês, mas outras pessoas falando de teorias da conspiração que falam que parece natural do ser humano, né, fazer essas conexões, tentar achar conexões nas coisas. É parte do nosso cérebro, da nossa evolução, buscar conexões, e isso pode ser vantajoso, mas também pode ser desvantajoso quando você força conexões onde não há. Acho que um exemplo que muitas pessoas podem ver também é pensamentos que surgem devido à ansiedade, que de repente você começa a conectar que, mas aquela pessoa falou aquilo num tom que deve significar que ela não gosta de mim e acha que isso, e por isso, por causa de tudo isso, isso vai dar tudo errado. E é o seu cérebro buscando conexões porque se sente inseguro, né? Eu acho que em um dos vídeos que vocês passaram como fonte, o segundo, da Minha Mãe Me Põe em Risco, fala muito bem que a mãe dela não foi quem criou de propósito a teoria da conspiração, não foi quem focou em atacar alguns grupos minoritários. A mãe dela só estava com receio num tempo de crise e ela encontrou em algum lugar alguém que conectou as coisas de forma que a deixava segura. Então, eu acho que esses são dois pontos muito perigosos das teorias de conspiração, que é culpar alguém muito facilmente por algo que provavelmente nem tem, não tem motivação, né? Tipo, muita coisa acontece aleatoriamente. E o segundo, que é ser uma coisa que é muito fácil de consolar alguém em um momento de crise. E por isso a pessoa pode acabar defendendo muito fortemente essa ideia, porque essa ideia a conforta, de alguma forma. Mas eu não sei muito bem como combater essas coisas, né? Acho que um primeiro passo seria com as pessoas, por exemplo, a mãe da mulher que foi entrevistada no vídeo, seria tentar, logo no começo, não minimizar a preocupação dela, né? Por exemplo, o caso da Terra plana, que eu não lembro quem trouxe aqui, que no começo todo mundo achava que era, mas nem parece perigoso e tal, e de repente ganhou uma proporção maior, provavelmente se ligando a outras teorias. Talvez não ridicularizar quando alguém se apoia nessa ideia, facilite o processo de conversar com essa pessoa, entender por que ela está se apoiando nessa ideia. Provavelmente ela está insegura, e se você não consegue ajudar ela a achar segurança de outras formas, ela pode não largar dessas ideias que vão machucar outras pessoas realmente. Acho que é isso, eu falei bastante. Não, muito obrigado pela contribuição, foi muito bom. Eu passo a palavra agora para o Donovan. Opa, olá, tudo bom? Tá dando para me ouvir bem? Tá um pouquinho baixo, mas tá dando para ouvir. Tá baixo? E agora? Tá melhor? Melhorou um pouquinho. É bem Mas tá bem baixo. Tá, peraí, eu vou fazer aquela coisa que eu não gosto de fazer. Eu vou falar pelo celular e vou deixar a câmera do computador ligada. Vamos ver se funciona. Pronto, agora vocês me ouvem melhor?
Tá, bacana, vamos lá. Então, bom, eu vou polemizar um pouco, tá, gente? Mas está super quente aqui a discussão, tô adorando. Então, assim, só para esclarecer, uma curiosidade minha, a área do Silas, ele faz filosofia ou sociologia na FFLash. Eu vi que ele estava bem confortável com esse assunto aqui, achei muito bacana, parabéns pela apresentação aí. E a cabeça faz que nem aquele meme, não sei se todo mundo conhece, do carinha fazendo e aí sai vários fogos e efeitos astronômicos, explosões de supernova, alguma coisa do gênero. A cabeça fez assim, né? Que assunto maravilhoso. Então vamos lá. Certezas. Então, por exemplo, algumas das afirmações que eu vi por exemplo, as características da ideologia, né? Então, um dos traços fundamentais da ideologia consiste da realidade histórica e social. Só que de modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade. Compreensíveis as ideias elaboradas. Então, pelo que eu entendi, a gente pode falar que ideologia... Ô, Donovan, então Donovan, é algo desculpa. que você pode... Tá dando umas falhadinhas, e aí, por exemplo, às vezes dá para entender. Por exemplo, esse último, acho que foi uma parte muito importante que ficou comida. Eu queria dizer que eu estou me baseando na apresentação do Silas e que ele definiu o que é ideologia. Então, eu vou tentar resumir. É um ponto de vista. Se eu tiver errado, aí o Silas pode me corrigir. Certo, Silas? Ideologia seria um ponto de vista. Bem resumidamente. Não. Essas compilações eu retirei do livro da Mariana Chauí, chamado Que é Ideologia. Né? E então, enfim, o livro responde melhor essa pergunta, só peguei trechos. Mas ideologia, ela tem algumas características que são importantes. Primeiro, ela oculta a verdade. Por exemplo, certo. Ela oculta a verdade de que o Estado não está intervindo na saúde porque ele quer restringir a liberdade das pessoas. O Estado está intervindo na saúde porque ele quer ampliar a liberdade das pessoas. Uma vez que maior número de pessoas vacinadas, melhores serão as condições para que elas circulem. Né? Porque se tem um vírus que é transmissível pelo ar e as pessoas estão circulando, isso restringe a liberdade de algumas outras pessoas. Por exemplo, você tem como é que fala? Comorbidade mórbida. É comorbidades? Restringe. Então, a verdade está sendo ocultada aí. Está se ocultando com essa fantasia de que o Estado quer vacinar para intervir na liberdade das pessoas. Então, a característica é essa ocultação. Não sei se esse ponto ficou claro para você. Tá, que é a segunda afirmação. Essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. Beleza. Então, vamos partir do pressuposto que é o ocultamento. Então, agora eu vou fazer... É uma das características, tem outra. Tá, bacana. Mas, assim, eu queria partir de uma coisa simples. Então, vamos focar que é o ocultamento. Então, desse ponto de vista que é o ocultamento, eu vou fazer um juízo de valores aqui, que, como cientista, normalmente eu não gosto de fazer, mas vou fazer um aqui. Então, a ideologia é algo negativo, porque dando uma verdade. Ao mesmo tempo, ela tem um motivo. Ela tem uma razão de ser que não é um fato, mas que é um posicionamento, é uma intenção.
Desculpa, dona Van, a sua voz cortou. Se você puder voltar essa última frase. Não escutamos. Alô? Alô? Oi, foi. Tá, peraí. Tô mudando aqui do celular pro computador. O celular deu uma travada. Se o áudio ficar duplicado, vocês me avisam. O celular duplicado. travou. Tá duplicado. Tá, vamos lá. Tá, agora... Ó, eu acho que Agora tá se você simples. quiser, isso, fica pelo computador que dá pra... Não, então, eu tava pelo computador. Aí vocês falaram que minha voz sumiu, eu fui pro celular. Aí agora eu inverti de novo. Mas, bom, beleza, vamos lá. Então, assim, partindo desse ocultamento, agora sim. Então, se a gente definiu de uma forma simples o que é o que é a ideologia, então eu vou julgar ela. Ela é ruim. Ela está escondendo alguma coisa. Ela está ocultando alguma coisa da sociedade. Tá bom, beleza. Sim. Partindo desse pressuposto, coisas que têm intenção, seja de um partido político, de um grupo de pessoas, de alguém que vai lucrar dinheiro, ou vai ter influência, alguma coisa assim, a pessoa ela vai se usar de uma ideologia, né? Beleza. Daí a gente pode encaixar várias coisas chamadas de ideologia, mas isso é polêmica para mais de metro. Então, eu vou jogar só um exemplo. Como biólogo, eu sei que o ser humano pode nascer ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Isso é um fato, é biológico. A partir daí, eu sei que pessoas podem nascer com uma sexualidade diferente do padrão, porque, por exemplo, pode ter nascido mulher, mas durante a gestação, a própria mãe pode ter enviado maior quantidade do hormônio testosterona, que é masculinizante, para aquele feto que era uma mulher, que estava destinado a ser uma menininha e, quando adulto, uma mulher. Tá bom. Isso muda fisiologicamente o corpo dessa mulher. Quando é criança, normalmente o pessoal não repara tanta diferença, mas assim que chegar na adolescência, ela está geneticamente programada para ser uma mulher. Então, ela vai começar a ter características de mulher, mas ela nasceu com um corpinho masculinizado. Então, isso já pode gerar uma série de problemas. Ao mesmo tempo que, tendo essa noção biológica de que entre masculino e feminino existe uma gama diferente, enorme, por exemplo, algumas pessoas podem, em determinados órgãos e determinados tecidos, ter uma expressão maior do X ou do Y, né? Cromossomicamente falando. Isso também determina certas características. Algumas mulheres podem ter Y em alguns órgãos e alguns homens podem ter XX em outros. Enfim, isso dá uma gama enorme. Mas, biologicamente falando, ou a gente é do sexo masculino ou a gente é do sexo feminino. E aí, algumas pessoas falam de ideologia de gênero, tentando mostrar que existe uma construção social do que vai vir a ser a pessoa se identificar como masculino ou como feminino. Então, aí que tá. A gente fala de ideologia. Então, tem uma intenção de ocultar alguma coisa e existe a intenção de lucrar alguma coisa, ter uma influência ou alguma coisa assim. E aí eu ia falar de novo, talvez isso seja maléfico. Talvez isso não seja bom. Então, talvez seria legal a gente combater ideologias. Outra polêmica enorme, ideologias políticas. As pessoas, vou dar um exemplo bem ligado às biológicas. Vacinas e remédios, sejam eles para prevenir Covid-19 ou sejam para tratar Covid-19, virou uma briga ideológica, virou uma briga política. E isso é ruim. Isso está ocultando a verdade e está criando toda uma roupagem complicada em cima de um assunto que é urgente, que está tirando milhares e milhares de vidas todos os dias só no Brasil, imagina no mundo. Então, assim, aí vou jogar meio que para o Silas, quando for a fala dele, se ele quiser responder. Ideologia é algo ruim? Existe uma ideologia boa? Existe uma ideologia benéfica? Você acha que a ciência tem ideologias? E se ciência for visto como algo bom, as ideologias que defendem ciência, por mais que elas
definindo ideologia oculta em certas verdades, vale a pena? Algumas ideologias valem a pena, seja pela ciência, seja por outra boa causa. Existe uma ideologia que é positiva, porque mesmo ocultando uma parte da verdade, tendo uma intenção de um grupo, ela leva a algo bom para toda a humanidade? Enfim, então só questionamentos aí. Se for a área dele mesmo, alguma coisa como filosofia, sociologia, eu acho que vai ser bacana. E a outra coisa que eu queria era responder rapidinho, 3 coisas. Cecília falou dos Simpsons. Os Simpsons é um desenho que já tem para mais de 2 décadas que está sendo produzido. Então, assim, numa quantidade gigantesca de episódios, eles já puderam tratar muitos assuntos. E muita coisa inventada da cabeça deles, mas muita coisa eles ficam ligados em tendências, notícias e coisas assim, né? Atualidades. Então, através disso, eles podem ter criado várias ideias, episódios que futuramente foram se realizar. Isso parece uma previsão, mais ou menos como Nostradamus. Nostradamus fazia várias previsões, só que elas não eram muito específicas, não falava nome de local, data específica, não falava coisas específicas. Então ele era bem genérico e ele falava de assuntos que eram pertinentes, né? E através disso as pessoas atribuíram a ele inúmeras previsões. Mas se você for ver, de fato, de onde tiraram a previsão, não está dizendo uma data específica, o nome de um ser humano, de uma pessoa famosa específica, ou coisa do gênero. Então, os Simpsons, eu acredito que ele se encaixou muito nisso. E vou dar um exemplo. Simpsons pode ter falado de um contágio de uma pandemia mundial, por exemplo. E aí a gente fala, nossa, olha só, eles previram a pandemia de Covid-19. Talvez sim, mas talvez não. Lembrar que teve uma pandemia muito importante de ebola na África Ocidental em 2014 e que se as autoridades competentes não tivessem tomado medidas, aquilo podia ter virado uma pandemia mundial. Não precisamos ir longe. Em 2019, nós tivemos uma epidemia de ebola, também na África, e ela chegou a ter casos nos Estados Unidos, né? Uma pessoa importante foi ter um congresso lá em um país da África, acho que é a Nigéria, se não me engano, e depois ele foi para os Estados Unidos. Ele passou, o avião dele passou em Washington, e depois ele pegou outro para Dallas. E foram rastreando com quem que ele falou, qual táxi ele pegou, quem ele cumprimentou, para tentar impedir daquilo explodir. Mas a gente podia, em 2019, até setembro de 2019, a gente podia ter tido uma explosão de uma epidemia de ebola, né? Mal sabia o pessoal que em outubro, dezembro de 2019, estava sendo incubada uma pandemia lá na China, né? O pessoal não tinha como esperar isso. Mas a gente podia, em 2019, ter tido uma epidemia de ebola. Então, assim, talvez foi profético, mas não porque eles sabiam que ia ter essa pandemia, mas porque eles sabiam que poderia existir uma pandemia em algum momento. Então, para isso, eu vou recomendar um filme chamado Contágio. Ele é de 2011, com a famosa Kate Winslet, que ficou famosa por causa do Titanic. Esse filme é maravilhoso, tem outros atores, tipo Lawrence Fishburne, que faz o Morfeu do Matrix, e por aí vai. É um filme maravilhoso. Se você olhar ele é de 2011. Você vai ver um contágio mundial por causa de um vírus. Você pode olhar e falar, nossa, eles previram a pandemia de 2019, 2020. Mas não é. Eles estavam prevendo que a qualquer momento podia existir um contágio mundial. E a gente está suscetível a várias outras pandemias. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado nisso. E aí, rapidinho, agora só responder outras 2 questões que eu achei muito relevantes. Desculpa que eu tomei bastante o tempo aqui, mas vou ser breve. Um deles foi da nossa colega que está aqui. Ela falou que a Terra plana não mata ninguém, né? Então, parece um pouquinho mais inofensivo do que talvez falar que vacina, que as pessoas não deveriam tomar vacinas. Concordo, mas vou discordar também. Terra plana pode matar muitas pessoas. Terra plana pode matar a ciência. Opa, pararam de me ouvir, né? Não, tudo normal. Pode continuar. Oi? Continua me ouvindo? Tá bom. Bom, beleza. Peraí. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Terra plana pode matar muitas pessoas. Por quê? Pode fazer as pessoas desacreditarem da ciência e, ao mesmo tempo, pode fazer com que
a sociedade clame por usarem dinheiro em outras coisas que não seja investir na ciência, por exemplo. Que é uma coisa que eu tinha até comentado, que eu quero que vocês façam matemática. Quanto dinheiro é gasto em projetos da NASA, por exemplo, enviar robozinhos lá para Marte, e como que para algumas pessoas isso é um gasto inútil de dinheiro, mas que na verdade não, que na verdade isso aí é um investimento, não é um gasto de dinheiro. E, ao mesmo tempo, pesquisar, por exemplo, medicamentos, seja o que for, não vou dar nomes para não polemizar, porque as pessoas começaram a criar ideologias em cima de medicamentos. Mas medicamentos sejam preventivos contra Covid-19 ou medicamentos para tratar pessoas que estão com Covid-19. Esses medicamentos merecem ser pesquisados, é necessário pesquisar eles, muito além da vacina. Aliás, muito antes da vacina, esses medicamentos, e muito antes desses medicamentos, a prevenção total. As pessoas pegarem e aumentarem suas quantidades de vitamina C, zinco, magnésio, vitamina D, né? E isso é a ciência que está dizendo. Então, talvez uma pessoa se desacreditar da ciência, ela, por causa da Terra plana, ela pode morrer, ela pode estar matando, e ela pode estar matando a ciência, ela pode estar matando o futuro de pesquisas e investimentos. Então, eu diria, Terra plana também mata pessoas, numa visão mais ampla. E a outra que foi bacana, essa fala, se não me engano, foi da Poliana. Alguém me corrige se eu estiver errado. E a outra fala foi do Luca, que ele falou que a ciência não é pura, que ela está longe de ser pura. E agora vou vir eu aqui defender a ciência. A ciência é pura, sim. Em que sentido? Ela está conectada com tecnologia, sociedade e ambiente. É um quadrilátero, né? Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. A gente não pode esquecer do meio ambiente, que a todo momento a gente está nele, a gente depende dele. A gente também depende do desenvolvimento de tecnologia. E a gente depende que a sociedade apoie e entenda investimentos, pesquisas e etc. em todas essas áreas, né? Preservação dessas áreas e tudo mais. Mas a ciência em si, a gente, entre aspas, pode dizer que ela é algo puro. Em que sentido? Mesma coisa uma arma. Você pega e fabrica uma arma e você vai utilizar essa arma. Você está lá no meio da mata, vem um urso e ele vai comer o teu filho. Tá? Eu sou biólogo. Eu defendo o urso. Aliás, eu fico pé da vida que você foi lá no meio da floresta encher a paciência do urso. Tá? Em primeiro lugar, você está no lugar errado. Mas vamos dizer, você está lá, não tem o que fazer, o urso vai comer o teu filho. Você pega a arma e mata o urso para defender o teu filho. Naquele momento, você não pode falar, nossa, a arma é algo ruim, mesmo sendo usada para ceifar uma vida. Mas você não pode falar, eu salvei o meu filho com aquela arma. Foi a salvação dele. Então é algo positivo. Agora, fora isso, a arma também pode ser usada para o mal. Por exemplo, você pega a arma e aí você vai assaltar uma pessoa que está lá em paz. Você pega a arma e vai ameaçar uma pessoa para conseguir vantagens com ela. Então você está usando ela para algo ruim. A ciência e a tecnologia é a mesma coisa. Ela pode ser usada para o bem ou ela pode ser usada para o mal. Mas o que importa é a intenção com a qual você usou ela. Vou até polemizar. Religião é a mesma coisa. Você pode usá-la para o bem, você pode usá-la para o mal, né? Agora, para o que você está usando, você está destinando ela para o mal. Mas a ciência não é algo ruim. Então, nesse sentido, ela é pura. Agora, para defender o Luca, ela não é pura no sentido de que ela depende de esferas sociais e políticas. E essas esferas é que não são puras. Essas esferas estão contaminadas. Então, fazer aqui uma analogia. Você pega um copo limpinho e coloca uma água pura. Ela vai continuar cristalina. A água é a ciência e o copo é a sociedade e a política. Agora, você pega um copo todo sujo, cheio de pó, de terra, tá? Aí você pega e põe uma água pura, pura, pura. A hora que você puser ela no copo, ela vai turvar. A água turvou não porque a água não era pura, mas porque o copo estava sujo. Então, vou deixar essa alegoria para o pessoal pensar aí, tá? Depois eu falo mais se a conversa esfriar. Obrigado, gente.
E quando o Silas puder, ele me responde as questões que eu joguei para ele. Tô por aqui. Bom, obrigado, Donovan. Polemizamos mais um pouco. Eu passo a palavra agora para o Luca. Tá uns barulhos aqui de trovão, gente. Então, se acontecer alguma coisa de eu cair, é por conta disso. Mas agora segue o Luca. Aqui tá chovendo também. Bom, tem bastante coisa, né? Bom, acho que vou começar pelo final, mais fácil para não esquecer. Enfim, eu vou copiar o Donovan, vou concordar e discordar, né? Enfim, inclusive esse é um tema que está pendente, que é uma das sugestões que a gente tem para próximos temas, que é o tema seguinte: existe ciência neutra? Inclusive pelas coisas que estão acontecendo recentemente, assim, né? Aqui mais especificamente no âmbito da USP, né? Enfim, que a USP tem todo o lema da ciência, né? A ciência vence e tal. E aí, quando você vai ver a prática da USP, ela passa bem longe de uma coisa neutra, né? Até de uma coisa científica, né? Grande parte das decisões. Então, esse é um tema que eu acho que é muito interessante de discutir, né? Porque é aquela coisa, a ciência como um instrumento, ok, ela não é dotada de intenção, né? Então, ela não pode ser atribuída uma coisa negativa ou positiva necessariamente. Mas ela é praticada por pessoas que estão inseridas numa sociedade que opera em determinadas lógicas, né? A gente tem Então, nesse sentido, a gente não tem como ignorar que a gente vai falar de ciência hoje, a gente vai falar de ciência dentro do sistema capitalista. Essa guerra das vacinas, né, foi um grande exemplo de como as disputas de mercado, né, elas influenciaram muito, né, nessa queda de braço, né? Tanto que, por exemplo, é uma coisa que a gente até discutiu aqui em reuniões passadas, né? Por exemplo, a Sputnik V, ela foi tratada como uma fake news, né? Sim, Flávio, tá sendo. Sim, a gente disponibiliza depois na página do projeto. Vou até jogar aqui para aproveitar. Ó. Então, semana que vem vai estar disponível a gravação, as referências que o pessoal trouxe. E a gente nessa página a gente está sempre divulgando também os próximos eventos. E valeu por participar. Desculpa entrar, Luca. Pode falar. Pode falar. Eu afoguei, desculpa. Eu vou mandar aqui no chat, um formulário sobre avaliação. Então, se alguém precisar sair, alguma coisa, se vocês puderem preencher esse formulário para avaliar o projeto, sugerir temas, achar o que foi da reunião, a gente agradece. Desculpa interromper, Luca. Não, perfeito, perfeito. Por favor, ajuda bastante. Bom, então, sobre a ciência neutra, né, aquela coisa, eu acho que como instrumento, ok, mas... E às vezes não necessariamente também ok, porque isso já foi discutido também em outras reuniões, né, que o próprio método, muitas vezes ele não tem como não estar impregnado com as ideologias e as crenças de quem estabeleceu um método, né. Mas, enfim, isso foi discutido bastante, assim, em outras reuniões. Mas deixa eu abordar outra coisa. Eu anotei aqui para falar sobre dissonância cognitiva. Vou até jogar uma referência, assim, para falar sobre esse tema. E eu me lembro que foi baseado numa fala do Caio, sobre a questão de algumas ideias servirem como um consolo. Por exemplo, a pessoa está numa situação tão conflituante, assim, que aparecem algumas explicações milagrosas, assim,
algumas verdades, né, e a pessoa acaba abraçando isso por causa dessas motivações, que não tem nada a ver necessariamente com o que aquela ideologia ou aquela teoria de conspiração tá pregando, né? Então, esse é um conceito que eu aprendi na psicologia, né, na graduação, e que, para mim, foi uma eureka, assim, né? Falei, nossa, que interessante isso. E, enfim, eu coloquei a referência aí, se vocês tiverem curiosidade. Então, explica um pouquinho de como funciona, porque esse é um fenômeno que já foi estudado, né, pela psicologia social em diversas populações que passaram por traumas muito grandes, como, por exemplo, como erupção de vulcão. Enfim, eu lembro agora de erupção de vulcão em alguma cidade da Itália, que não que eu acredito que não seja aquela que fica próxima ao vulcão Etna, né, mas é algum desses vulcões aí que tem na Itália. E acho que vale a pena conferir, porque tem a ver com isso, como fisiologicamente a gente parece programado para se agarrar a algumas coisas, assim, algumas ideias, para ter algum conforto, na verdade, né, para ter um conforto psicológico, né. E, bom, na verdade, a primeira coisa que eu tinha anotado para falar, e eu acabei deixando para depois, é que, na verdade, era uma polêmica com a ideia geral da apresentação, assim, que eu queria contrastar duas coisas, que é a teoria da conspiração com as práticas conspirativas. Por quê? Apesar de, ok, eu sei que tem muita teoria da conspiração maluca, que faz muito mal, assim, mas, ao mesmo tempo, o rótulo teoria da conspiração é usado muitas vezes para silenciar e para negar fatos concretos. E a lista, enfim, a lista de casos é enorme, assim. Por exemplo, eu separei aqui todas as entradas dos Estados Unidos em guerras de grande expressão. A primeira, segunda guerra mundial, a primeira grande guerra mundial, a segunda, a entrada deles no Vietnã, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque. Eu separei uma referência sobre a invasão do Iraque, né? Enfim, eu não vou discutir todos esses pontos também, né? Mas, por exemplo, a invasão do Iraque, ela foi motivada, foi um fato bem notório, que teve muita repercussão, que foi a questão das armas de destruição em massa, né? Se eu não me engano, eram armas biológicas, né? De destruição em massa. E que nunca foi provado nada. Eles invadiram, destruíram o Iraque, né? E o Iraque está um caos. Eles praticamente destruíram mesmo o país por um interesse econômico e enfim, teve uma conspiração. Por exemplo, quando se acusava, enquanto se estava no prelúdio da guerra, teve muita acusação de que isso era uma invenção, que eles estavam defendendo um interesse econômico e tal. E aí tinha assim, opa, teoria da conspiração. Porque quer dizer então que o governo dos Estados Unidos conspira para dominar o mundo, tal. Então, o rótulo teoria da conspiração, ele é usado de forma política, né? E para manipular os fatos também. Eu peguei um outro exemplo aqui também, dos falsos positivos na Colômbia, que são teve uma onda aí no começo dos anos 2000 de assassinatos de civis. O governo da época, que eu não lembro exatamente o nome agora, ele chegou a instituir um prêmio. Era um prêmio
por cabeça. O que acontece? Os militares, eles tinham uma cota de pessoas que eles tinham que levar como sendo guerrilheiros mortos, né, das guerrilhas que tem há décadas aí na Colômbia. E então o que aconteceu? Eles invadiam vilas, aldeias, sequestravam garotos, matavam eles e depois vestiam com roupas para parecer que eles participavam dessa guerrilha, né? Por muito tempo isso foi tratado como uma teoria da conspiração, porque é uma coisa absurda, né? Mas, enfim, a realidade, ela é absurda, né? Isso que é um problema, né? Que a gente tem que lidar, porque a realidade objetiva é absurda. E recentemente está vindo muito à tona, especialmente em 2021, está vindo muita informação à tona sobre esses falsos positivos, né? Eu vou postar um link aqui. Todos esses links aqui eu pesquisei meio rapidamente, assim, eu acabei não pesquisando antes, então não sei exatamente o teor, mas eu sei que está abordando isso que eu estou falando. Então é aquela coisa, tem várias conspirações de verdade. Acho que só uma outra que eu queria citar são os escândalos de vigilância em massa, né? É uma coisa bastante recente, também dos anos 2000. Tiveram vários denunciantes, né? Entre eles o Edward Snowden, que está refugiado hoje em dia, né? Ele tem ordem de prisão por ter revelado crimes de guerra, né? Dos Estados Unidos e crimes de vigilância, né? Da invasão de privacidade da própria população. Ele revelou vigilância dessa agência sobre o governo brasileiro, a partir de quando foi exposto os dados do pré-sal, como que o Ailton citou a questão da Petrobras, né? Essa agência passou a monitorar as comunicações do governo, provavelmente para ter acesso ao que tinha ou não de petróleo e tal. Enfim, eles retivaram a tropa, a Marinha, o segmento da Marinha que rodeava aqui o Pacífico, o Atlântico Sul, né? E, enfim, isso foi tratado também por muito tempo como teoria da conspiração. Os Estados Unidos vigiando o mundo inteiro. Então, esse é outro exemplo de conspiração. E eu só vou jogar só uma aqui, que eu pesquisei, eu não verifiquei exatamente esse documentário, mas eu sei que vai abordar algumas dessas coisas, que é a questão extremamente atual da conspiração que ocorreu na operação da Lava Jato, né? E estão saindo, essa semana saíram mais documentos, já saíram alguns anos atrás, e enfim, foi tratado também, teoria da conspiração, porque é para defender um político, papapá. E agora tem dados, sabe, concretos, de que mostram que ocorreu de fato uma conspiração. Então, bom, enfim, eu vou parar de falar, que eu estou me estendendo muito, mas tem muita... o que eu queria problematizar é isso. Tem teorias da conspiração malucas, que nem o Donovan colocou aqui, os negacionistas do aquecimento global e tal, mas, por exemplo, tem as práticas conspirativas que são camufladas pelo rótulo de teorias teoria da conspiração. Mas vou parar aqui, que senão eu não vou parar de falar. Bom, o próximo da nossa lista sou eu, então eu continuo o que você está falando aqui. Eu vou emendar o gancho que o Luca deu, que é muito, muito bom a gente levantar esse ponto, né? Embora sempre é algo legal da gente conversar. Quando o Donovan ele coloca, por exemplo, aquela questão da ideologia, e aí a gente chega na ideologia de gênero. O Luca até mandou aqui no um link, e acho que é bem por aí, sabe? O preconceito e o que a gente tem em cima do nome de ideologia foi atribuído para a ideologia de gênero. Então, quando a gente começa a discutir essas questões, surge um grupo conservador contra essas ideias e rotula isso de ideologia de gênero.
Então, você rotula ideologia de gênero e fala assim, se é uma ideologia de gênero, isso não é certo e nunca vai estar certo. Então, isso surge por motivos de preconceitos, por motivos de opressão, e aí a gente usa desse termo, do mesmo jeito que o Luca tá falando, esse daí é a teoria da conspiração, sabe? Tipo, é todo um bando de... E aí vem todo o preconceito junto com essa denominação. Então, acho muito legal a gente pensar nisso, né? E entender os termos e conseguir atribuir onde eles encaixam, onde realmente a gente tem uma teoria da conspiração, onde realmente a gente tem pessoas querendo esconder a verdade e usando de métodos para isso. Esse era meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu ia falar é uma coisa que o Caio comentou sobre essa necessidade humana de buscar conexões. E quando ele falou isso, eu me senti muito representado em inúmeras coisas. Por exemplo, eu sou da área da astronomia, né? Então, você explicar para uma criança que a Terra gira em torno do Sol. Aí você explica para ela, aí ela sai de tarde e ela vê o Sol se mexendo no céu. Aí ela fica assim, mas peraí, né? Como isso? E se você menospreza essa criança, você fala assim, já falei, ela vai entender, se ela não entender agora, ela entende um dia. Esse é o problema também, a gente menosprezar o conhecimento dessa criança. Como ela está observando, ela está olhando com os olhos dela, ela está vendo aquilo. Então você tem que, a gente tem que entender, tipo, essas verdades que as pessoas carregam, né? Então, por exemplo, essa criança, ela está vendo o sol se mexer. Então a gente tem que explicar para ela como que ela viu o sol se mexer. E a gente tem que explicar para ela, tem inúmeras formas para isso, né? Mas ela compreender que ela está dentro de um planeta que é extremamente maior que ela, extremamente maior que a casa dela, extremamente maior que a cidade, o país e tudo mais. E são conceitos muito complicados. E acho que esse exemplo encaixa para inúmeras coisas que a gente vê por aí, né? Até mesmo como a gente citou aqui, a Terra plana, ela tem bases mais profundas, né? Que a gente pode remeter a isso, ao negacionismo do aquecimento global e outras coisas. Tudo isso tem bastante a ver, né? Bom, esse era o meu segundo ponto. Eu só tenho 4. Só. Outro ponto foi o que o Donovan comentou também, dos valores da ciência, né? Esses são valores que, desde que eu fiz uma pesquisa sobre, a gente estava conversando uma vez sobre gastos da astronomia, né? Por que a gente vai gastar tantos bilhões para mandar alguma coisa para Marte? Por que a gente gasta tanto? E é legal a gente pensar, o orçamento de 2018 da NASA foi de 20,7 bilhões de dólares. Então, esse foi o orçamento da NASA. No mesmo ano, a gente teve um orçamento de 1,4 bilhões de reais para toda a ciência e tecnologia do Brasil. A gente vê uma disparidade aí muito grande em investimento em ciência, em atribuição de valor para a ciência, mas vamos supor que a crítica está tanto a esse 1 bilhão de reais no Brasil e a esses 20 bilhões de dólares nos Estados Unidos. A gente pode ver o lucro, por exemplo, do McDonald's. O McDonald's, ele lucrou no mesmo ano 6 bilhões de dólares. E o Facebook, no mesmo ano, ele lucrou 17 bilhões de dólares. Comparativamente, o McDonald's, o Facebook, são coisas que a gente pode considerar também que não são de vital importância para o mundo. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas indústrias lucrando absurdo. Então, como a gente pode falar, por exemplo, comprar um lanche que não é saudável e todas as pessoas fazem isso, e aí no final dá esse montante de dinheiro muitas vezes maior, né, somando McDonald's, todas as linhas de fast food, dá um orçamento muito maior do que foi realmente investido na NASA. Então, comparativamente, não é um investimento muito alto. Mas a gente pode pensar, mas mesmo com esse investimento, falamos disso, mas ainda não convenceu. Então, a gente pode ver o que isso traz de volta, os conhecimentos científicos que isso traz de volta. Então, criação de aparelhos que ajudam na medicina, você tirar uma pessoa de uma internação mais cedo, o custo que você tira dessas coisas, você, em 2 anos, paga toda essa expedição que foi feita, sabe? E acho, assim, sempre legal a gente pontuar isso, e é uma coisa que às vezes eu me empolgo falando. E meu quarto ponto é mais no comecinho também, na questão do lugar de fala. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que foi apresentado. Eu acho assim, o termo do lugar de fala, tem até o livro da Djalmila Ribeiro,
que é um livro, o livro chama O que é Lugar de Fala, e é um livro muito bom, porque ele mostra que, assim, quando a gente fala de lugar de fala, a gente quer demarcar um lugar social. Então, por exemplo, num caso de racismo, um homem branco e uma mulher negra falando sobre racismo. Ambos têm lugares de fala diferentes, mas eu não estou querendo falar, tipo, de importância de fala, e sim de lugares de fala. Onde esse homem branco vivencia o racismo é muito diferente de onde essa mulher negra vivencia esse racismo. Então, isso repercute numa espécie de divisão social. A gente tem que, quando a gente fala que é ideológico, a gente pode pensar que a gente está querendo colocar, quando a gente fala lugar de fala, essas ideias da divisão social, racial, de gênero, sexual e tudo mais. Então, embora possa ser interpretado como, sim, um termo ideológico, um termo que a gente usa para provar um ponto e tudo mais, mas eu não acredito que é um termo ruim, porque, assim, no momento que a gente vive, e que essas discussões estão se tornando tona, a gente falar de lugar de fala é algo que a gente está querendo determinar alguns aspectos sociais junto na conversa. Então, e logicamente, a gente falando dentro de uma bolha, de uma comunidade científica, de uma comunidade que está ligada à universidade e tudo mais, é muito diferente da gente falar isso para fora. É aquilo que a gente comentou também da ciência, né? A gente tem que, sim, sempre ficar de olho na ciência, porque o conceito científico pode ser puro, mas a realização não é. Então, a gente sempre tem que estar olhando isso. Mas a gente não vai falar isso uma pessoa que descrê da ciência já. Essa pessoa já descrê da ciência e fala assim, não, você tem que sempre duvidar, não sei o quê. Ela já descrê. Então, é muito importante para um cientista convencer as pessoas de que a ciência é importante, mas é muito importante esse cientista saber que essa ciência tem que ser questionada, mas dos jeitos certos de ser questionada. Não com, eu acho que não é assim. Então, prove que não é assim. Tente fazer porque não é assim. Bom, era isso que eu ia falar. Acho que eu me estendi um pouquinho. A próxima da lista era a Flávia. Como ela saiu, eu passo a palavra agora para o Silas. Eu tenho uma pergunta. O Donovan havia me questionado, ele ainda está presente? Então, ele teve que entrar em outra reunião, mas eu acho que ele está conectado talvez pelo celular ainda. Mas eu acho que ele não... Estou pensando na pertinência de responder. Mas, enfim, eu vou responder porque também a reunião fica gravada, então ele pode assistir depois, né? Em relação às ideologias serem negativas, sim, elas são. Porque elas têm como propósito, como eu falei, ocultar, inverter o sentido e enganar, né? Ela usa o recurso e acaba usando esses recursos e enganando as pessoas, né? Com o propósito de dominar ou explorar pessoas, né? É só a gente pensar que toda a escravidão foi, né, justificada com ideologias, né? Como, por exemplo, no caso dos índios, os índios não têm almas, né? Então, por isso, pode-se matar e roubar as terras deles, né? O que, enfim, é um uso ideológico, né? Porque o que é alma, né? O que é você identificar a alma em um ser humano que até então não existia na sua realidade, enfim, né? Tem problemas concretos aí a serem analisados, a serem identificados, mas tem esse propósito de dominação e exploração, né? Em relação à ideologia de gênero, não existe, né? Uma das referências que eu coloco ao final da apresentação dos slides responde essa questão, ela não existe. Essa denominação de ideologia de gênero, ela é uma deturpação, né, no conceito de ideologia, né? E as pessoas que chamam de ideologia de gênero são os ideólogos, são os que de fato fazem uma ideologia de gênero. Por exemplo, existem unicamente 2 gêneros, né? Falando de sexo biológico, falando de gênero, né? Existem só 2 gêneros e esses 2 gêneros são naturais, enfim, tem um conjunto de argumentos
justificando por que deve ser estritamente a mulher, né, biologicamente é a fêmea, né, que nasce com tem que ser identificar com o gênero mulher. Então, justamente quem acusa a existência da ideologia de gênero são os que de fato estão fazendo uma ideologia que é o propósito de dominar e de controlar as mulheres, né? A gente sabe que tem toda uma luta política ao longo da história das mulheres por emancipação política, né? Então, não existe ideologia de gênero. Segundo, eu acho Segundo é ótimo, como se eu tivesse numerado, né? Eu acho que a ideologia é nociva, e aí eu dou uma resposta quase religiosa. Assim. Eu acredito, como acreditam, deveriam, né, os cristãos, a mentira corrompe a alma, né? E tanto que ele tem a clássica citação bíblica, Satanás é o pai da mentira. Eu acho que ela é muito nociva para o ser humano, a mentira, né? E eu estou concordante com a postura do Bertrand Russell, que diz que é preciso ter uma postura científica perante o mundo, né? E nós sabemos que o compromisso ético, né, o que fundamenta a ação científica é a verdade, ou seja, o compromisso do cientista é com a verdade. Né? Ele não tem outro. Ele pode ter outros compromissos, ele pode ter outros pressupostos éticos, mas esse é o que direciona, é o que orienta, né? É o que é a base de fato para a ação científica. Então, eu respondi de maneira meio truncada, mas eu acho que eu respondi. Então, retomando, não existe ideologia de gênero. Chamar de ideologia de gênero é uma deturpação do que é ideologia. Os que falam da existência da ideologia de gênero estão, na verdade, é aí que está de fato a verdadeira ideologia. E sim, ela é nociva, e sim, eu assumo o princípio ético de que a verdade, ela é eticamente defensável, ela orienta a ação do sujeito. É isso, a minha resposta para a pergunta dele é essa. Não teria mais o que acrescentar, enfim, eu também. E aí eu devolvo a condução pro Henrique das falas. Para mim, cortou o finalzinho. Na Assim, verdade, não cortou, é que eu fechei o microfone enquanto eu falava. Eu falei que eu devolvo a condução da fala para vocês. Ah, tá. Perfeito. O nosso próximo inscrito que nós temos, e também é o último inscrito, é o Luca. Ah, beleza. Não, eu ia só assinalar também, putz, teria muita coisa para continuar, acho que foi um sinal de acerto aí, foi um tema bem interessante para discutir, né? Enfim, oi? Uma única coisa que eu não respondi a ele é que não, eu não sou do curso de filosofia. Respondendo o Donovan. E aí você pode voltar. Ah, não, beleza. Mas é um filósofo nato, né? Mas enfim, eu adoraria polemizar com a questão da ideologia de gênero também, porque eu tenho colocações práticas, assim, quero dizer, das decorrências disso. Mas eu acho que, assim, a gente já está batendo 2 horas e acho que seria da gente discutir aí de ir fechando, mas eu achei legal, eu tinha esquecido que eu ia comentar essa coisa do ridicularizar ao invés de tentar esclarecer, né, como um meio de promover a ciência, né. Então, acho que isso é um tema que passou muito, assim, pelas outras reuniões desse projeto, e, enfim, a gente poderia até pensar em abordar por outros ângulos essa questão da divulgação científica, né, como fazer, né, como não fazer também, né. Mas é isso, aí eu ia propor, se vocês estiverem de acordo aí, a gente já encerrar aí. Eu estou de acordo.
Eu também. Vou parar a gravação aqui.